Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando para a internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. O nome dele é Caio de Araújo. Não, no final, o Felipe não sei Não, o que. acredita que o Freak Show na Open está com os dias contados? Ah, tá, entendi. Tá, vamos lá. Tu viu que eu falei que a popularidade dessa galera, cara, é muito grande, Não, e os caras vêm com umas perguntas que só um cara que é muito Só quem manja. É muito grande. Eu acredito que a categoria Classic Physique, que é essa categoria que tá no meio termo ali, cara, que é bem o que resgatou o Classic mesmo, o clássico de antigamente. Cintura fina. Esses atletas, eles têm um limite de peso em relação à altura. Então, por exemplo, eu não sei exatamente, mas, por exemplo, se o cara, sei lá, mede 1,80, ele tem um peso específico para chegar, ele não pode passar daquele peso. Isso limita o atleta de ficar freak, que nem ele falou do freak shows. Uhum. Então, não tem como um atleta classic physique ser um freak, porque ele tem um peso para aquela altura dele, ponto. Entendeu? Então, isso faz com que os atletas fiquem com um físico realmente mais harmonioso, com mais a cintura bonito controlada. De se ver, digamos, para o público geral. Muito mais, cara. Eu acho que essa é a categoria que vai dominar o mundo, cara. E ele falou de um atleta que chama Sebum. É um cara que eu falei que ele começou a trabalhar as mídias dele, é um cara que já trabalha com o YouTube já tem uma grande audiência nos Estados Unidos. Isso também faz com que os brasileiros conheçam mais ele. Ele é o grande embaixador. Olha lá, né? E o Ramon vai competir com ele. Ele é o atual campeão e o Ramon ficou em 5º lugar agora no Olímpia. Então eles competem juntos. Cara, o Ramon foi o grande azarão do Olímpia, né? Ele chegou lá, o primeiro Olímpia dele, o moleque, tipo assim, tava pisando, acho que ele nunca foi para os Estados Unidos. Tipo, ele teve que fazer uma quarentena lá no México? Na República Dominicana. O filho dele tinha nascido há 3 semanas. Puta! Cara, foi muito difícil para ele. O voo dele foi cancelado, ele perdeu o horário oficial da pesagem, tiveram que abrir uma exceção para ele pesar depois. Ele chegou bagunçado lá e ele foi 5º lugar no primeiro Olímpia dele, cara, competindo com o Sebum de igual para igual. Então essa foi a pergunta, né? Eles querem saber agora, essa é a grande expectativa da galera, quer saber se o Ramon, ano que vem, vai chegar no Olímpia e vai brigar de igual para igual com o atual campeão. Cara, eu acredito que sim, eu acredito que o Ramon ele só tem a ganhar agora, vai ter um ano praticamente para trabalhar. Ele tem toda a infraestrutura, né, cara? Ele tem o Renato ao lado dele, o Renato chama ele de filho, né? Ele chama o Renato de pai. Eu tenho certeza que o Renato O Ramon é um cara que foi um achado do caralho, não é, cara? Cara? Não era o cara que treinava na praça, não era esse cara? Ele tem o dom, cara. Realmente, assim... O esporte, às vezes, ele é um pouco injusto, né, cara? Porque... Não que o Ramon não seja um cara disciplinado, não é isso, jamais. Conheço o Ramon, inclusive ajudei o Ramon em algumas competições, mas às vezes tem pessoas, cara, eu trabalho com alguns atletas que são assim máquinas, cara. E realmente o Ramon é um cara, ele é de uma genética invejável, cara. São pessoas únicas, assim, sabe? Quando com uma boa mentalidade, com um bom preparo, com um amparo. Com uma boa genética. Aí agora ele se encontrou, ele tá trabalhando num CT fechado, com treinadores, com toda a equipe em volta dele, com estrutura, investimento. Cara, não tem como um cara desse não chegar. Eu acredito que o Ramon ainda vai ser Mr. Olímpia. Outra pergunta do Rafael Brandão na Romênia. O Rafael Brandão é a nossa grande promessa na categoria Open. Ganhou o campeonato na Romênia, classificou para o Olímpia do ano que vem. Então tem um ano aí para ver o que vai acontecer. Pergunta, o pessoal que vai no negócio do Freak Show, que pode crescer à vontade, o peso não é um quesito, eu entendo que o caminho que ele vai buscar é ficar cada vez mais pesado. Uhum. E aí ele vai ganhar corpo e definição com isso. Mas pro cara que tem essa limitação do peso, a estratégia com certeza tem que mudar. Afinal, o peso é o mesmo que ele vai atingir no final das contas. E ele não tem dificuldade para chegar nesse peso, imagino. Então, quais são as estratégias pro cara que não pode apelar para mais peso? O que ele faz para ele se destacar dos outros? Condicionamento físico, cara. Definição muscular. Então, o condicionamento físico é o que mais conta. Então, ele tenta socar músculo dentro daquele peso limite dele. Entendeu? Essa é a estratégia principal. E como que faz para você socar músculo sem crescer peso? Sem engordar? Ficando mais denso. Tentando colocar o máximo de músculo dentro da mesma área. Então, quanto mais denso, melhor. Quanto mais seco possível.
seco, mas... E, tipo, imagino que as fibras musculares, elas quebram, né? Quando você cresce. É, tipo, quebrar elas no mínimo possível. Não, é tu desenvolver o máximo de fibras possível dentro daquele mesmo peso. Isso só acontece treinando pesado e fazendo uma dieta muito restrita. Entendi. É muito difícil. É o cara ficar muito definido. Tu diria que é mais difícil que o Freak Show? Cara, então essa é uma grande discussão hoje no fisiculturismo, porque o próprio Arnold levantou essa questão por conta da dilatação abdominal dos atletas nos shows ultimamente, né? Então a gente vê hoje uma nova geração com o abdômen mais controlado, uma cintura mais fina, até mesmo inspirada no Classic Physique, já é uma tendência da categoria Open. Por conta da categoria Open não ter limite de peso, fica a cargo dos atletas. Então tem atletas que investem muito mais na questão do volume muscular e tem atletas que investem muito mais na questão da estética, da cintura. O que acontece? O fisiculturismo é um esporte, é uma ilusão visual, não tem balança em cima do palco, eu não sei mensurar. Às vezes um atleta de 110 quilos bem condicionado, ele aparenta ser muito maior do que um atleta de 120 quilos. Só que tem alguns atletas que optam por entrar maior e isso não causa uma ilusão visual tão grande, entendeu? Aquele atleta que está com menos peso e mais definido, ele aparenta até ser maior às vezes em cima do palco. É Entendi. só uma, entendeu? Só que aí às vezes falta humildade para aquele cara querer perder 10 quilos e entrar com um condicionamento melhor, entendeu? Então essa é uma grande questão hoje em dia, foi o que o cara perguntou ali. Então assim, só que a gente vai perguntar se é uma tendência. O atual campeão é o Big Ramy, que é o egípcio, é o maior cara da atualidade. E ele é muito questionado isso hoje em dia, porque aí acaba que a cintura dele é mais larga, a perna dele não tem tanto corte, mas é um cara muito maior que os outros. Aí fica essa questão. É uma questão subjetiva, né, fisiculturismo. Então é complicado, porque até mesmo para eu poder lidar com as minhas derrotas ao longo... Pô, eu fiquei em segundo naquele Olímpia. Ah, merecia ter vencido. Tá, mas e aí? Não é uma ciência exata, né? Não é um negócio que eu arremesso ali, acerto e é gol. Tipo, é diferente, entendeu? Falaram pra mim, você me disse se eu tô certo ou não, mas houve uma polêmica que, pelo fato de você não ser americano, talvez houve uma tendência ali dos caras quererem ter aquele protecionismo. Pô, o melhor do mundo vai ser um gringo, vai ser um americano. Cara, eu não acho que seja isso. Foi o ano de 50 anos do Olímpia, era o aniversário do Olímpia naquele ano. Os atuais campeões que venceram naquela edição já eram os atuais campeões. Mas eu não acredito que por ser brasileiro, não, cara. Eu acho que isso é um próprio... Não por ser brasileiro, mas não por ser, tipo, 50 anos. Porra, um americano ganhar os 50 anos, né? Um negócio assim. Não, de verdade eu não acredito, cara. Eu não acredito. Eu acho que talvez faltou pra mim um pouco mais de constância. Tipo assim, ó, bateu na trave naquele ano. Se eu tivesse chegado se eu tivesse ido no ano seguinte tão bom quanto e ficasse ali no bafo do cara ali, eu acho que alguma hora eu levava. Eu acho que faltou pra mim essa constância, cara. Não ter se lesionado também. Por conta das lesões, eu não consegui manter uma sequência muito foda. Tipo assim, eu entrava um ano muito bem, o outro ano tentava fazer alguma coisa diferente, ficava em quarto. Aí, sabe, eu acho que faltou pra mim bater mais na trave ali, incomodar mais, sabe? Entendi. Mas é difícil, a gente tá falando de uma coisa totalmente dinâmica, ser o melhor né? do mundo também, né? Mas foi difícil pra mim lidar com o fato de eu nunca ter conquistado o Olímpia, cara. Foi muito difícil pra mim, porque me gerou uma sensação de impotência muito grande, mas sabe? Você não olha pra trás e fala assim, tipo, eu não sou o cara que tava ali com toda a estrutura, todo o conhecimento, toda a cultura em volta. Eu era um cara no Brasil... Tá ligado? Sem dinheiro, sem a cultura de fisiculturismo, porque no Brasil era quase inexistente na época. Tem que entender cara, que tem umas limitações. Eu não vejo por esse lado. Eu vejo por eu sempre focar na minha performance individual, assim, cara. Eu não fico preocupado, às vezes, só com a colocação, porque senão eu já teria desistido há muito tempo. Eu sempre foco na minha performance, assim. Eu saio do palco, converso com o meu técnico, vejo se a gente entrou, se o trabalho foi feito, se eu entrei na proposta que eu vim para mostrar, e o que eu posso melhorar. Então eu fico sempre focado na minha performance individual. Eu não trabalho olhando para o outro atleta. Eu falo, ele tem mais bíceps que eu, preciso melhorar meu bíceps. Não, isso é o maior erro, tu treinar olhando para o teu adversário. Tu tem que tentar desenvolver as tuas valências, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso é a mentalidade correta para um cara que quer vencer numa competição. Você não pode ficar colocando a culpa no externo, porque o externo você não controla, né? Mas, ao mesmo tempo, depois desse tempo todo, tipo, olhando pra trás agora, você pode ir, porra, você chegou longe pra caralho, mano. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Hoje eu vejo com outros olhos, assim, e eu tento usar essa autoridade que eu construí pro bem do esporte, sabe?
Então, acho que o fato de a gente ter montado um CT dessa dimensão, o fato de a gente estar produzindo tanto conteúdo hoje, eu acho que isso tudo vem agregar para o esporte, né? Eu tenho ajudado muitos atletas realmente e eu estou usando hoje a autoridade que eu construí para o bem do fisiculturismo. Hoje eu me sinto responsável, também parte desse desenvolvimento, desse boom todo, eu me sinto parte responsável com também. Com certeza, né? Pô, na hora que o cara tá gostando de um assunto, né? Ele vai falar, pô, quem que no mundo é pica? Puta, o cara mais pica do Brasil que chegou lá é o Eduardo Correia. Inspiração. Sim, mas cara, se você não tivesse chegado lá, talvez ele não tivesse esse exemplo. E as pessoas se inspiram muito no atleta, na pessoa, sabe? É muito bacana, assim, cara, saber que a gente pode influenciar as pessoas, porque o fisiculturismo, ele tem crescido tanto, cara, e as pessoas, assim, ó, as competições, é incrível, cara. Hoje eu fui num campeonato em Balneário Camboriú, no Sardinha Classic, que teve um mês atrás. Tinha uma categoria só, dentre tantas, tinha 41 atletas, cara. Caralho! Tipo assim, quando eu competi, cara, tipo assim, 5 atletas, 6 atletas, campeonatos assim, regionais, onde a gente foi parar, pois cara? É. Tipo assim... Porra, legal pra caralho. Tem milhões e milhões de pessoas assistindo 800 vocês. atletas, Quantas cara. não 800 né? atletas inscritos num campeonato em Balneário Camboriú. 800 atletas. A gente tá esperando mais ou menos isso no Eduardo Correia Classic, cara. Tem noção? 800 pessoas competindo num campeonato regional. Tipo, tem 800 demais. Monstros só em Floripa. Incrível, né, cara?